Relatórios preliminares resultados preliminares do relatório de intervenção apontam avanços para o projeto de recuperação da Santa Casa. Você também vai ver nesta edição. Procon local registra aumento no número de reclamações referentes à venda e revenda de veículos. E movimento é intenso nos cartórios para a regularização de títulos eleitorais. Prazo termina na próxima quarta-feira. Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2006. Este é o Jornal da Cultura, edição local, que está começando agora. A Vigilância Epidemiológica do município notificou este ano 49 casos de dengue, sendo um confirmado de um paciente que contraiu a doença fora de Santa Bárbara. 21 casos tiveram sorologia com resultado negativo, enquanto 27 aguardam o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz de Campinas. Com o objetivo de evitar novos casos da doença, o Centro de Controles de Zoonoses realiza visitas periódicas nos domicílios, orientando a população sobre a importância de impedir a criação do mosquito que transmite a doença. Alguns cuidados são essenciais, como evitar o acúmulo de água em objetos que possam retê-la. O setor ressalta a importância da população em permitir a visita dos agentes que fazem o trabalho de orientação. Eles estão uniformizados e identificados com crachás. Há 36 dias, o prefeito José Maria de Araújo Júnior assinou o decreto de intervenção do Hospital Santa Bárbara. Com a medida foram nomeados um interventor e uma administradora que, durante este mês de trabalho, elaboraram um relatório sobre as condições da Santa Casa. Os resultados preliminares mostram que houve avanços para o projeto de recuperação do hospital. Foi apresentado um relatório sobre a situação do hospital antes e após a intervenção. Participaram da audiência representantes do Comusa e autoridades ligadas à área de saúde. Pelos números apresentados, as dívidas hoje ultrapassam R$3.400.000. Mas para o interventor, houve avanços nesse período de pouco mais de 30 dias. A gente já conseguiu aí, dentro de uma reorganização estrutural, operacional, já trazer uma redução interessante hoje para o hospital na questão financeira, né, de quase R$290 mil no ano. A gente já fez uma limpeza, uma organização interna que traz já pelo menos um visual um pouco melhor para aquele paciente que venha para cá. A Santa Casa não está deixando de atender nenhuma solicitação da secretaria no atendimento ao centro médico, a transferências para cá, a UTI. Com o conserto de vários equipamentos também, a gente voltou a UTI a 8 leitos. Nós não tivemos nenhuma dificuldade assim quanto à equipe médica, quanto aos profissionais que aqui estão da parte dos seus funcionários. Acho que todo mundo está entendendo a filosofia da intervenção, que é uma intervenção profissional, não é uma intervenção política, tá? Então acho que a dificuldade é o que já existia, a dificuldade de falta de medicamento, material, que tudo isso hoje já está suprido dentro de uma renegociação com os fornecedores. Hoje não tem mais falta de nenhum material, hoje o hospital funciona realmente como deve funcionar. O secretário de Saúde acompanhou a divulgação do relatório. Mostrou-se satisfeito com o resultado até agora. Sobre a prorrogação do decreto de intervenção, acha prematuro qualquer decisão nesse momento. Esses 6 meses que serão um momento prioritário, primordial para que se faça todo o diagnóstico, comece a fazer de fato a intervenção, negociar com médicos, negociar com fornecedores, começar a colocar a casa em dia, dar uma melhorada nela, inclusive no aspecto visual, no aspecto de alvará da vigilância sanitária, coisa que você está fazendo. Se os 6 meses serão suficientes ou não, mas só o tempo vai estar nos dizendo. Eu entendo que pode ser um período curto para o tamanho do problema que nós temos hoje. Terminou hoje o período de aferição de veículos iniciado na última segunda-feira pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O trabalho dos técnicos foi realizado no período da manhã na Avenida João Mito. Após a aferição, os veículos receberam um novo lacre e um selo com validade de 1 ano.
Os plantões anuais para os casos de conserto ou troca de veículo que impossibilitaram a aferição durante esta semana serão feitos nos dias 10 de maio, 12 de julho e 13 de setembro e 29 de novembro, também na Avenida João Ometo. Em casos de dúvidas, o taxista pode entrar em contato na Delegacia de Ação Regional de Campinas através dos telefones 3272-9133 e 3272-9720. O PROCON local, órgão de defesa do consumidor, tem notificado nos últimos dias um aumento do número de reclamações referentes à venda e revenda de veículos. As reclamações estão relacionadas a problemas mecânicos, de estrutura e financeiros que envolvem os veículos. A aquisição de um veículo novo ou usado pode trazer dores de cabeça ao comprador. O órgão de defesa do consumidor local, PROCON, tem recebido várias reclamações nos últimos meses, por causa de problemas mecânicos ou da própria estrutura do veículo. Nesse caso, recomenda-se tanto ao comprador quanto ao vendedor resolver a questão. O primeiro passo que nós estamos fazendo é orientar a população, de modo geral, dos direitos que o consumidor tem. Porque, na realidade, muitas pessoas chegam até o PROCON sem ter noção nenhuma de documentação que precisa ser exigida e de garantia também, né? Porque muita gente ainda acredita que o veículo sendo usado, ele só vai ter garantia de câmbio e motor. E o Código de Defesa do Consumidor assegura que o veículo é garantido como um todo. Isso não existe, de existir garantia só de câmbio e motor. O PROCON atende o consumidor que adquire um produto ou serviço de uma pessoa jurídica, né? Seja ela um estacionamento ou uma concessionária. Quando o consumidor compra um produto de particular, ele deve estar procurando um juizado especial civil que fica aqui no fórum da cidade. Mas o problema pode não terminar aí. Isso porque, em muitos casos, o veículo 0 km ou seminovo foi adquirido através de financiamento. O comprador precisa estar atento e evitar ficar inadimplente. O consumidor precisa ficar atento que o banco cobra, além de multa e juros, ele cobra também comissão de permanência. Então, ele deve evitar, né, pagar com atraso a parcela para não elevar muito. E, se por um acaso ele chegar a acumular parcelas atrasadas, o mais rápido possível ele deve estar entrando em contato com o banco para estar fazendo um acordo, tentando esse acordo e efetuando a devolução do veículo. É importante lembrar que se o banco chegar a fazer a busca e apreensão do veículo, o consumidor ainda terá que pagar honorários de advogado e custas de processo. Então, é muito importante o consumidor ficar atento. Muitas vezes tem muita gente que ainda liga aqui querendo saber se qual o prazo que o banco tem para negativar o nome ou fazer a busca e apreensão. A lei não determina. Nós entendemos que o consumidor inadimplente é aquele que não paga, então venceu a parcela, o banco já pode entrar. Claro que o banco normalmente não entra de imediato, né? Ele dá um prazo, tenta negociar. Mas vale lembrar que o consumidor deve estar pagando sempre em dia as parcelas do financiamento. A maioria das pessoas vacinadas contra a gripe tem acima de 65 anos de idade. A constatação foi feita nos postos médicos com base nos 2 primeiros dias de campanha de vacinação contra a gripe, quando também foi observado que a população tem preferido ir aos locais no período da manhã. A cidade recebeu da DIR 12 de Campinas 12 mil doses de vacinas. A campanha, que prossegue até o dia 5 de maio, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde, em todos os postos médicos, também oferece exames preventivos contra o câncer bucal. No próximo sábado, a campanha irá ganhar mais 2 postos de vacinação, a Praça Central e o Supermercado São Vicente da Rua Limeira, que irão funcionar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A seguir, termina amanhã o período de inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol 2006. E o movimento é intenso nos cartórios para a regularização de títulos eleitorais. O prazo termina na próxima quarta-feira. O município de Santa Bárbara do Oeste e a Secretaria de Cultura e Turismo convidam as crianças de nossa cidade para participarem do projeto Encanta Conto,
que acontecerá nas bibliotecas municipais de 26 a 28 de abril, com início às 14 horas. A história é contada e interpretada de uma forma mágica e cativante. 26 de abril, na Biblioteca Léo Salum, na Cidade Nova. 27 de abril, na Biblioteca do Caíque Irmanduce, no Santa Rita. 28 de abril, na Biblioteca Central. Apoio Santa Bárbara FM e TV Cultura. Dicas da Sociedade Brasileira de Sono para dormir bem e acordar descansado. Estabeleça um ritual de relaxamento antes de deitar, como tomar um banho quente e vestir um pijama agradável. Evite o uso do álcool e de cafeína pelo menos 6 horas antes do horário de ir para a cama. Não se alimente próximo ao horário de dormir. Faça atividades físicas regularmente, porém, evite exercícios pesados no fim do dia. Iniciativa TV Cultura de Santa Bárbara e Santa Bárbara FM. Você pode transferir seu título de eleitor até o dia 3 de maio. Vá até o cartório eleitoral levando seu título e um comprovante de residência. Não deixe de votar nestas eleições. Iniciativa TV Cultura de Santa Bárbara e Santa Bárbara FM. Termina amanhã o período de inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol 2006, categorias veteranos e masters, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. Para participar do Campeonato Veteranos, o atleta precisa ter nascido até o ano de 1971 e o goleiro até o ano de 75. Para se inscrever no Campeonato Masters, é necessário que o atleta tenha nascido até o ano de 1966 e o goleiro até o ano de 70. A SEMI fica localizada na Rua Prudente de Moraes, número 250. E mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3455-1231 ou 3455-1612. O prazo para a regularização eleitoral visando as eleições gerais está terminando. Quem precisa do serviço deve se apressar, porque o movimento no cartório eleitoral tem provocado filas nos últimos dias. Termina no dia 3 de maio o prazo para que os eleitores interessados em votar na próxima eleição regularizem sua situação. Nos últimos dias, o movimento é intenso e formação de filas é comum no cartório eleitoral. Os funcionários do órgão já previam essa movimentação para novas inscrições ou transferência de títulos. Nós já esperávamos essa grande procura no final, porque o brasileiro tem a tendência de deixar para o último dia. A única coisa que a gente pede é paciência do eleitor, né? Porque muitas vezes eles ficam nervosos com a fila. E que tragam já a cópia do documento de identidade, a cópia do comprovante de residência e, no caso de ser do sexo masculino, com mais de 18 anos, também a cópia da reservista. Muitos eleitores têm aproveitado para retirar os títulos que estavam parados no cartório. Dos 6 mil até o mês passado, restaram pouco mais de 150. O número de eleitores do município deve ultrapassar os 117 mil na eleição deste ano. 2 locais de votação, até o último pleito, terão suas sessões concentradas no campus da Unimep. Esses 2 locais, na próxima eleição, já não vão funcionar como receptores de voto. Foram transferidos para a Unimep. Todos os eleitores dos 2 locais, Clube e União, passam a votar na Unimep. O cartório realiza atendimento no horário das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No final de semana haverá plantão. No sábado, domingo e também no feriado, o horário de funcionamento será das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. O cartório eleitoral fica localizado na Rua General Osório, número 156. A Secretaria de Cultura e Turismo promove no próximo dia 6 de maio o lançamento do livro de poesias Jardim de Noites, da escritora barbarense Josiane Maria Bosqueiro. A obra é composta por poesias escritas nos anos de 2004 e 2005. O livro contém 7 partes e cerca de 30 poemas sobre o tema solidão. O livro é independente, impresso em uma edição simples e será vendido ao preço de R$ 7,00. Foi lançado em Campinas no mês de abril e será divulgado também na Festa Literária de Paraty, no Rio de Janeiro, em agosto. O lançamento em Santa Bárbara será realizado no Museu da Imigração, que fica na Praça 9 de Julho, no centro, a partir das 4 horas da tarde, do dia 6 de maio.
E a Secretaria de Cultura e Turismo também prossegue logo mais às 2 horas da tarde com o projeto Encanta Conto, desta vez na Biblioteca do Caíque Irmandulce, no Jardim Santa Rita. O projeto foi aberto ontem na Biblioteca do Centro Comunitário Léo Salum, no bairro Cidade Nova. Nessa iniciativa, destinada às crianças, são contadas e interpretadas histórias num resgate a esse hábito. A programação tem sequência amanhã, sexta-feira, dia 28, na Biblioteca Central. As atividades têm início sempre às 2 horas da tarde. O Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. Uma boa tarde para você, obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Até lá.